Luiz Arnaldo, vê se dá para em 8 minutos, mais ou menos. Tá bom. Bom, eu sou Luiz Arnaldo, sou do Fórum Social Pan-Amazônico, e que busca articular os movimentos sociais e as organizações dos 9 países da Pan-Amazônia. Na verdade, 8 países e um departamento de França. Porque a Guiana Francesa, para quem ninguém sabe, é o último território colonial da América do Sul, juntamente com as Ilhas Malvinas, e que continua existindo. Se vocês atravessarem, chegarem no rio Oiapoque, na fronteira, do outro lado tem um outdoor que está escrito: a comunidade europeia começa aqui. Em plena selva amazônica, tem um cartaz dizendo: a comunidade europeia começa aqui. E só para você ter uma ideia, um brasileiro para ir a Paris não precisa de visto. Para ir para a Guiana Francesa precisa. Se não for, é preso, espancado e deportado. E eles dizem que não é colônia. Eles dizem que é um departamento da França. Bom, mas eu queria começar com uma citação, falando dos problemas, de um cidadão, Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América do Norte, autor da famosa frase: os Estados Unidos devem falar macio e carregar um grande porrete. Esse cidadão, depois de deixar de ser presidente, ele era um amante da expansão colonial americana, ele viajou pela Amazônia, ele correu pelos rios da Amazônia, etc. E no seu delírio, na sua projeção, na sua quimera, falava: eu sonho, eu estou vendo esses rios produzindo energia para sustentar um enorme parque industrial. Então, foi essa a projeção que ele teve. E o problema é que nós, 100 anos depois, estamos tendo um governo, um processo, na verdade, um modelo, que nós chamamos de desenvolvimento colonial, que está exatamente querendo fazer realidade as palavras de Theodore Roosevelt. Dados oficiais: Plano Decenal de Energia do governo brasileiro. Previsão: destruição de 5.300.000 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Construção de 61 novas represas, 20 concluídas até o final desta década. Construção de essas obras, reconhecida pelo governo, 15 impactarão diretamente áreas de conservação ambiental. 13 violarão território indígena. Construção de 6 novas rodovias, 4 novas ferrovias, num total de 4.000 quilômetros de novas estradas. Esse projeto, o nosso PAC 2, ele é só uma parte de um projeto maior, que se chama Iniciativa de Infraestrutura Regional de Sul América, que é patrocinado pelo BNDES, que planeja construir uma hidrelétrica, 2 hidrelétricas no Peru, Paissapatango e Inambari, que vai desalojar 13.000 axânicas, que vai afogar 45.000 quilômetros de terra, que financiou a carretera transoceânica, que é para levar os produtos do agronegócio para a costa do Pacífico e, a partir daí, entrar com competitividade no Sudeste Asiático, não é? Que está construindo Belo Monte, que é a primeira dessas usinas, que é exatamente para alimentar as plantas de alumínio e bauxita em São Luís do Maranhão. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: há processos, a América Latina vem passando por processos que são fruto, e elegendo governos, que são fruto da luta anti-neoliberal. São produto da luta anti-neoliberal. E por que esses governos não conseguem se libertar das amarras desse modelo de desenvolvimento?
É a mesma exploração colonial. Porque trata-se de ver a Amazônia como uma fonte inesgotável de matéria-prima, fonte de energia. Vamos tomar, vamos saquear para financiar o desenvolvimento e, portanto, o lucro de grandes corporações acobertadas pelo manto de interesse nacional. Não vamos levar em conta os interesses da população local. Aliás, para vocês terem uma ideia, o ritmo de demarcação de terras indígenas no governo Lula foi menor, demarcou menos terra que o governo Fernando Henrique Cardoso. A última Conferência Nacional de Educação dos Povos Indígenas, quando as delegações indígenas lá chegaram, estava pronto o projeto. Estava pronto. As nações tinham sido chamadas para aprovar. Isso era a conferência. A legislação atual dificulta o reconhecimento e a homologação das terras quilombolas. Então, nós estamos vendo, juntamente, isso faz parte do processo colonial, diminuição do direito daqueles que estão sendo explorados. A responsabilidade do Brasil nisso, isso eu acho muito grande. Porque, vejam bem, eu fico às vezes pensando, a Bolívia tem vontade de romper, vamos supor, tem o governo, Evo Morales, tal. Mas convenhamos que é difícil para a Bolívia. Não? País pequeno, com dificuldades enormes. Não é uma coisa simples, você dizer, não, agora eu estou fora do sistema capitalista internacional e vou fazer outra coisa. Como é que vai fazer isso no concreto? Claro que nós não sabemos exatamente, mas eu sei, e acho que todos nós sabemos, que se o Brasil se propusesse a liderar um movimento nesta direção, se nós estivéssemos trabalhando os mecanismos de integração nesse sentido, muita coisa poderia ser feita. E nós poderíamos estar realmente construindo história, fabricando novo, e não repetindo, como nós estamos hoje, repetindo Transamazônica. Nós estamos repetindo a concessão de terras para a Volkswagen e para os bancos do início da década de 70, que criou o latifúndio no sul do Pará. O latifúndio no sul do Pará não é uma coisa que vem de 500 anos, não. Ele é uma criação recentíssima. É uma criação dos anos 70, com a doação de terra para a Volkswagen, para a Bamerindos, para Ford, para outros bancos e empresas. Foi aí que começou. Isso que hoje envergonha o Brasil, né? Pará, estado que tem o maior número de assassinatos de camponeses e recordista absoluto de trabalho escravo. Isso tem uma origem, isso não é uma consequência natural da história, não, isso começou bem recente. E nós vamos reproduzir esse modelo. Nós estamos reproduzindo o modelo do colapso, porque esse modelo de desenvolvimento está inchando as cidades brasileiras. O Brasil hoje tem um nível de concentração de população urbana superior à média mundial, que é já bastante alta. E sendo que 70% quase da população urbana brasileira está concentrada em 12 regiões metropolitanas no país. Agora, isso é sustentável? Quer dizer, construir... essas cidades são ingovernáveis. Essas cidades são cidades favela, que se projetam, que se alargam, que vão tomando território. Então, essa questão e eu vejo com muita dificuldade, porque toda vez que eu passo ali em frente àquela estátua do Renascimento africano, eu penso isso. Porque na África, nós passamos por um período enorme agora, né, de guerras civis, e agora tem uma paz, e todo mundo percebe assim, um desembarque do capital financeiro mundial, das grandes corporações, então estão gerando emprego, isso está em Angola, isso está em Moçambique, está em Guiné. O governo brasileiro está querendo tirar partido disso, entrando para disputar com os chineses, para disputar com os franceses, mas, claro, é melhor do que a situação anterior de guerra. E isso gera toda uma ilusão, uma expectativa, as pessoas de ascensão social, de mobilidade social, mesmo está se passando no Brasil. Bom, o Cândido já me avisa, e eu também não quero ser desrespeitoso com os companheiros que faltam, e eu quero dizer o seguinte, nós falamos, eu queria só destacar duas coisas.
a importância das resistências territoriais. No Brasil, hoje, ontem, foi entregue, em Brasília, um abaixo-assinado com 640 mil assinaturas, solicitando ao governo a não construção da represa de Belo Monte, que é uma represa que não tem justificativa científica, técnica nenhuma, é uma coisa que deve ser mais do que isso, mas parece pagamento de apoio eleitoral para as grandes empreiteiras. Tem toda a cara, porque não tem justificativa nenhuma. Nunca tantos especialistas se mobilizaram para dizer que isso é completamente inviável. E o governo insiste dizendo que tem, que vai fazer, que não vai dar o braço a torcer. Então, resistência territorial. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: a minha ideia para a Assembleia, de amanhã, para a Assembleia, era o seguinte: seria muito positivo se o Fórum Social pudesse fazer um mapa das resistências. O mapa das resistências não é mapa de todas as lutas do mundo, não. Onde está havendo resistência? Onde tem um pequeno contingente de gente defendendo um território, dizendo aqui, e que precisa da solidariedade, que precisa ser animado. Sabe, a gente pode dizer, por exemplo, os palestinos não cedam nem mais 1 milímetro do território para os sionistas, porque em vez de um barco de solidariedade, agora vai uma frota. A gente pode dizer para o pessoal que está lá lutando em Altamira, não cedam, empatem a usina, não deixem a obra começar. Lutem, nós podemos, porque vocês podem contar conosco. Nós podemos ir, nós podemos criar um mapa e que a gente saiba que essas lutas vão ter um suporte, uma solidariedade concreta. Eu queria dizer que eu acho isso muito mais efetivo do que, não que seja contra, mas que nós celebremos um dia, mais um dia de luta, mais uma jornada bom. Mas é o que a gente precisa saber, as resistências são localizadas, esse é o momento da luta, temos um grande movimento mundial, mas as resistências são localizadas e essas resistências localizadas precisam ser apoiadas.